Programa É do Campo, na mesa. Então, nós estamos aqui com a presença do pós-doutor em Direito, Fernando Tonetti, para conversar um pouquinho sobre essa questão da sucessão familiar. Né, Fernando, principalmente no agronegócio, a gente tem visto que hoje as pequenas propriedades elas estão e têm a necessidade de serem vistas como empresas, né? E também é necessário que a gente comece a pensar nesse planejamento da sucessão. Só um pouquinho aqui, gente. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que você se apresentasse aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que estão nos escutando em toda a região, inclusive também pela Rádio Cruz Alta, pela Rádio Vera Cruz de Horizontina, pela Rádio Sul Brasileira de Panambi e também pela internet. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada pela tua ilustre participação aqui conosco. Bom, muito bom dia. Eu agradeço o convite, agradeço as rádios participantes, as entrevistadoras. É um ambiente muito bonito, é muito bom falar sobre o agro e um tema muito importante, talvez, dos mais importantes para o agro, que é a sucessão familiar. Até porque o agro tem essa característica de passar de pai para filho. A terra que era do avô, do bisavô. E o que se vê hoje são dificuldades por falta de conhecimento. Então, o objetivo aqui é uma fala simples, direta e que possa ajudar todos os ouvintes, principalmente em como manter a sua propriedade, manter a sua estrutura familiar e que isso não cause atritos no futuro, né? Exatamente. Fernando, você me falava nos bastidores que não é possível a gente pensar em sucessão familiar sem pensar ou ter uma boa governança. O que é isso? A governança nada mais é do que uma estruturação de toda a família, de todos os membros da família, de como isso vai ser desenhado. Quanto maior a propriedade, mais governança tem que existir. É como se fosse uma empresa. Uma empresa, se o filho não deseja participar, não quer dizer que tu tenha que vender a empresa. No agro é a mesma coisa. Se o filho não deseja tocar aquela atividade rural, não quer dizer que tenha que aquilo terminar. Olha, o meu filho não vai querer, eu tenho que fechar a minha propriedade, a minha fazenda, a minha lavoura, tenho que acabar com o gado, acabar com o leite. Isso não. Então, o objetivo maior é que tu encontre caminhos aptos para que, se algum dos sucessores não tiver interesse, não é aquele interesse porque não gosta, é o interesse em não querer trabalhar com aquilo, querer ter seus próprios caminhos, né? Mas que aquilo continue na família. Essa é uma ideia de governança, é uma estruturação familiar profissional. Muito bem, interessante isso, e muitas vezes a gente não se atenta para essas questões, né? Fernando, aí quando acontece uma fatalidade na família, que falta o pai, a mãe, todo mundo se vê um pouco perdido e a gente vê que essas estruturas muitas vezes acabam abalando, né? Até que ponto essa questão da falta da preparação da sucessão familiar pode interferir na produção de alimentos no Brasil em relação a realmente não ter essa continuidade nos negócios? Isso ameaça? Ameaça. O agro tem uma peculiaridade, principalmente até os dias de hoje. As fazendas elas estão se propagando dentro da família. Então, muitas pessoas ainda continuam, embora de 20 anos para cá isso tenha tido uma evasão muito grande. Se a gente estiver partindo por uma premissa das empresas no Brasil, a maioria não chega na segunda geração, quiçá na terceira geração. Então, o agro está nesse caminho, porque as fazendas foram aumentando, os equipamentos foram se profissionalizando. Hoje, um trator não é o mesmo trator de 30 anos atrás. Hoje, por mais que a fazenda não seja grande, a propriedade rural não seja grande, já existe trator com GPS, colheitadeira com GPS, ou a família opta em não plantar, mas ela tem que saber fazer um contrato de arrendamento. Então, o agro se profissionalizou. E com essa profissionalização, ocorre talvez o detalhe mais importante, a sucessão. Para quem eu vou deixar e como eu vou deixar. Eu até provoco as entrevistadoras. Eu aposto que nenhuma nunca fez um testamento. Porque ninguém pensa em morrer e ninguém quer falar sobre isso.
ninguém quer pensar e ninguém quer falar. Talvez a grande possibilidade de proteger um filho, de proteger um neto, de proteger aquele patrimônio, seja pensar na morte. Só que a gente não gosta de pensar isso e é muito difícil e muito delicado um filho chegar para um pai e falar o seguinte: pai, depois que tu morrer, como vai ficar? Porque a maioria pensa, tu já está querendo em vida? Tu está querendo tomar o que é meu? E não é isso. É uma seriedade dentro do ambiente rural, dentro do ambiente familiar. Existem alguns caminhos, e eu gostaria de conversar com vocês agora, que são principalmente 3, os mais comuns. O primeiro caminho é a doação. Eu posso doar tudo que eu tenho em vida para os meus sucessores. Tá, ok? Então, existe dentro da doação a legítima. Então, 50% de tudo eu dou para quem eu quiser. Para um amigo, para quem eu quiser. Os outros 50% são dos meus sucessores. Bom, eu posso doar os 100%? Posso, desde que seja para os sucessores. A grande dica, doe os 100%, mas com usufruto vitalício. Enquanto eu estiver vivo, aqui eu mando, aqui eu recebo. Pode botar uma cláusula na doação: se for vendido, o dinheiro volta para mim. Se acontecerem tais atos, a doação se extingue. Então o contrato de doação é um contrato muito interessante. E é um contrato. É um contrato que pode ser desfeito com o tempo se algum desses atos aparecerem. Por exemplo, olha, eu doei para o meu filho, mas ele me traiu em tudo que ele podia. Ele me difama, ele cometeu até um crime contra mim. Esse contrato é desfeito pela lei, não precisa nem estar escrito isso numa cláusula, porque isso já é previsto na lei. Então o contrato de doação é uma boa possibilidade. Uma doação hoje custa, em média, de uma avaliação de patrimônio de 3 a 4%. Tá, ok? Vai pegar o advogado, vai cobrar mais uma porcentagem para se fazer esse contrato de doação. Tu pode fazer ele um contrato particular através de um advogado, mas o melhor é por um instrumento público. Tu vai até um tabelionato, marca, leva 2 testemunhas, leva um advogado e faz um contrato público. Tá? Essa doação é pública. Embora o fato de ser pública não quer dizer que todo mundo vai lá, bom, eu quero ver a doação que o fulano fez. Ela está lá para quem quiser ir lá e pegar uma cópia. Mas ninguém precisa saber, não precisa sair avisando para todo mundo. Uma outra possibilidade que muitas pessoas têm buscado é a holding. A holding, de fato, é um assunto muito interessante. A gente poderia falar sobre horas sobre a holding. O que é a holding? Eu tenho uma propriedade rural. Essa propriedade tem 1.000 hectares. Eu tenho colheitadeiras, eu tenho caminhonetes, eu tenho meia dúzia de cavalo, meia dúzia de gado. Eu tiro tudo isso do meu nome e crio uma empresa. A holding nada mais é do que uma empresa. Toda empresa, de certa forma, é uma espécie de holding. Então, a holding ela é um cofre. Eu boto todo o patrimônio dentro desse cofre e eu sou um sócio da holding. Eu posso botar os meus filhos como sócios da holding. Ou seja, para mim criar essa empresa, para mim botar esse patrimônio na empresa, ela não está mudando de titularidade porque é meu. Então, o imposto também é barato. Tudo é mais barato na holding. Existe um gatilho na holding. Assim que o titular morre, esses imóveis, esse patrimônio todo vai para os sucessores que já estão na holding. Ou seja, eu vou ter que transferir o bem para o nome dessas pessoas também, para a titularidade delas. Mas aí é a grande diferença. Se eu não faço nada, se eu faleço e existe um processo de inventário, eu comprei aquela terra há 25 anos atrás, paguei R$1.000 o hectare. Hoje está R$150.000 o hectare. No inventário vai ser avaliado por 150 mil. Na holding, como não houve mudança no patrimônio e não houve mudança de pessoas, continua sendo da empresa, só mudou a titularidade, eu vou pagar em cima daqueles R$1.000 lá de trás. Ou seja, a economia é bárbara, é muito grande a economia. Porém, é uma maravilha? Não é. Tu está fazendo um casamento para os teus filhos, todos eles vão ficar casados com eles. Bom, se um filho falecer, vai ficar casado com a nora, que vai ficar casado com os sobrinhos, que vai ficar casado com os netos. Ou seja, tem que verificar dentro de uma governança se os filhos têm interesse nisso. Uma coisa que está acontecendo, bom, eu crio uma holding,
Essa holding, ela é a mantedora de todo aquele patrimônio. Mas o meu filho é casado. E aí é como ele é casado. É com separação total de bens, é comunhão universal, é parcial, tudo isso interfere. Isso que eu ia perguntar agora, porque no momento que deixa, né, de estar no convívio a pessoa, a divisão ocorre de forma automática, então, na holding. E daí, e ela continua, então, com os herdeiros. Exato. E, consequentemente, com os companheiros e com os filhos desses herdeiros. Ela tem uma continuidade, ela não deixa de existir. É isso? Exato. A holding continua e ela vai continuar por gerações e gerações. Enquanto não quiserem extinguir essa empresa, essa holding, ela continua. E pessoas novas vão entrando e geralmente vai aumentando. Porque de um filho se cria mais 2 netos, 3 netos, depois vai para bisnetos e assim vai. E aí tem uma grande questão. Muitos pais exigem uma coisa: olha, filho, tu casa, mas tu casa com separação total de bens. E talvez aqui seja a grande surpresa que pouca gente sabe. Casar com separação total de bens garante uma coisa: se o meu filho se divorciar ou a minha filha se divorciar, ele não vai dividir. Agora, se o meu filho ou a minha filha falecer, a esposa ou o esposo tem direito igual à herança. Porque a separação é no casamento e não na sucessão. Essa é uma peculiaridade que, assim, a generalidade das pessoas não conhece. Elas pensam: não, isso tudo vai voltar para a família. Não, não vai. Esse esposo vai dividir com os sucessores. Então, se eu faleço hoje e eu tenho um carro e eu tenho um casamento com separação total, hoje divide entre a minha esposa e o meu filho esse carro. Se eu tenho 2 filhos, divide entre a minha esposa e os 2 filhos. Divide em 3. Se eu tenho 3 filhos, divide em 4. Minha esposa e os 3 filhos. Essa é a única diferença. Porque se eu fosse casado em comunhão universal, metade já seria dela. Ela dividiria com os outros. É a única diferença. Mas casou com separação total, tem direito também. Ou seja, quando eu faço uma holding, eu tenho que saber o seguinte: eu estou casando toda a família. Por isso existem holdings, sócias de outras holdings que são sócias de outras holdings. Como assim? Bom, eu crio uma holding familiar, que é uma empresa. Que empresa? Eu não quero ter uma empresa. Sim, a tua fazenda é uma empresa. A tua área rural é a tua empresa. Se eu tenho 10 vacas, eu tiro o leite daquelas 10 vacas, aquelas 10 vacas compõem o patrimônio da minha empresa. Não é que tu tenha que criar uma indústria, mas aquilo ali é a tua empresa. Para cada filho, eu crio uma holding. Eu tenho 4 filhos. Eu faço 4 holdings para que cada um tenha a sua empresa. E essas holdings participam da minha. Ou seja, para que não exista aquele conflito interno das famílias, o filho não é sócio, quem é sócio é a holding dele. Então são planejamentos. Antes de um pai pensar assim: bom, eu vou fazer uma holding para deixar todo o meu patrimônio para os meus filhos, porque isso vai durar, e eu não quero pagar imposto, bota todo mundo sentado na mesa e vê se vai dar certo. Eu tenho visto uma coisa que é nítida. Eu crio 2 filhos. Provavelmente a criação vai ser muito parecida. Eles podem ser bem diferentes, mas a criação vai ser muito parecida. Talvez o pensamento deles seja muito parecido. Bom, eles foram criados com esse objetivo. Tanto é que a gente vê várias e várias empresas, várias e várias holdings rurais, familiares, que dão certo. Por quê? Porque todos aqueles filhos foram criados trabalhando. Um cuida do gado, o outro cuida da lavoura, o outro cuida da semente, o outro cuida... Enfim, foram criados dessa forma. Bom, e os sobrinhos? E os netos? Como é que vai ser? Porque, às vezes, irmãos já não se dão muito bem. Como se dão os primos? Os filhos dos primos, como vai ser? A outra grande questão... Quanto mais pessoas, Exato, maior é o problema. Maior é a complexidade. Ah, não, mas nós mantemos um patrimônio. E muita gente pensa assim: bom, nós aqui, a família Oliveira, a família Silva, a família Vargas, nós temos um patrimônio muito grande.
juntos, unidos, temos um patrimônio muito grande. Talvez sim, mas talvez vocês tenham um problema que no futuro vai acabar com esse patrimônio grande. Então, às vezes, vale voltarem a ser pequenos com 100, 200, 500, 1.000, 2.000 hectares, do que ter 10.000 hectares, uma potência, e no fim perde alguém, entra alguém novo, de uma geração nova, e bota tudo a perder. Porque dentro da governança que nós estávamos falando, a gente também tem que desenhar uma coisa. Todos os familiares podem participar da empresa? Ou seja, se o meu pai morrer, automaticamente eu assumo o posto dele? Se o meu pai era o líder da família, automaticamente eu assumo o posto dele e eu passo em cima dos meus tios? Exato, porque o que pode ocorrer também, pelo fato de fazer parte da família, é que exista uma obrigação de absorver uma pessoa, né? Que às vezes pode não ter talento para tocar o negócio, né? Então, pode acontecer isso. Pode, e é o que mais acontece. Eu conheço muitas empresas, eu visito muitas empresas, e por mais que essas empresas sejam tocadas por irmãos, e eu vejo isso, estão muito bem tocadas, eu vejo uma coisa: eu quero muito que o meu filho fique no meu lugar. Eu quero valorizar o meu filho, porque eu acho que ele é um mini gênio. É meu filho, né? E o que acontece? Às vezes ele é muito preparado. Só que ele, desde novo, ele escuta aquelas angústias do pai e da mãe. Ah, mas se o tio não fizesse isso, se o fulano... Então, tudo isso ele já entra com esse preconceito, achando que ele pode mudar tudo. E ele tem que entrar dentro da holding, entrar dentro da empresa ou entrar dentro da família, sabendo que ele é mais um, ele não é o todo. Então essa é uma grande dificuldade. Por isso que a holding ela é muito boa em questão tributária. Se eu vou gastar um absurdo no inventário, tá, na holding eu gasto muito menos. Embora se um dia eu for dividir, for extinguir, for fazer tudo, também vou gastar. E daí entra outra possibilidade, que é o testamento. Eu deixo tudo testado e eu digo, olha, para o meu filho X vai ficar isso, para o meu filho Y vai ficar aquilo. No testamento eu também tenho uma peculiaridade que é igual à da doação. Eu posso doar 50% para quem eu quiser. Bom, o meu filho João, ele me ajuda mais que o meu filho José. Até porque o meu filho José nunca quis ou vai jogar tudo fora. E o João é o cara que sempre me apoiou. Eu posso deixar 50% para o João e os outros 50% eu vou dividir com o José. Aí tem uma outra coisa. Como eu sou casado, eu tenho minha esposa, se eu falo que eu vou deixar 50% do que é meu para o João, e aqui são as questões jurídicas, né? Se eu sou casado em comunhão universal, dos 100% que nós temos, eu só tenho 50%. Então, dos meus 50%, na verdade, eu posso deixar 25% para um e 25% para outro, do total. Essa é uma peculiaridade. Então, é um assunto muito interessante, é um assunto que cabe um estudo muito grande. Eu sempre falo, vamos fazer uma holding. Senta com a família, convida um advogado, convida um contador. Se fala hoje assim, não, eu vou fazer uma holding porque eu vou pagar menos imposto. Talvez você está pagando menos imposto hoje, mas está quebrando a família. Muito bacana, muito interessante, né, Fernando, a gente pensar no futuro, e muitas vezes é difícil realmente a gente fazer esse planejamento. É um tabu entre as famílias conversar sobre isso ainda, né? Mas muito, muito interessante isso que você está trazendo. E essa questão tributária também pesa muito. Eu vivo isso, eu sou filha única, meu pai é falecido, até hoje a gente não fez o inventário da nossa pequena propriedade, porque custa muito caro. Quando envolve, né, valores de terra, isso é um montante muito grande. Então, gente, aproveitem para fazer perguntas para o Fernando. Como vocês já viram, o Fernando é especialista na área. Aproveitem para usar dessa consultoria nesse momento, né? Então, vão nos mandando ali pelo chat do Facebook, que a gente vai respondendo na medida do possível. Fernando, qual é o momento certo de parar para fazer isso? Eu tenho meu filho pequeno ainda, para que eu vou pensar nisso agora? Bom, eu acho que a partir do momento que eu tenho um filho, eu acho que já é o momento certo. Tanto é que, e aí é uma coisa, todo pai se preocupa com o futuro do filho. E o pai, indiretamente, ele se preocupa com a sucessão. Por que que o pai
o filho nasce, a primeira coisa que ele fala, não, eu vou fazer uma poupancinha para o meu filho. Porque ele está pensando no futuro do filho quando ele não tiver mais. Eu vou fazer uma previdência privada para o meu filho. Só que o mais importante, ele não se preocupa. Bom, eu tenho pouco, não é muita coisa, mas é do teu filho. Ou do teu neto. Ou é teu, mas pelo menos se tu faltar, não deixa um problema para eles. Talvez o que tu tenha falado agora, Margarete, seja uma das realidades que eu mais conheço. Muitas e muitas pessoas têm uma propriedade rural e o pai faleceu ou a mãe faleceu. Não vamos fazer o inventário. O dia que a mãe falecer, daí eu faço. Bom, o imposto está subindo, o valor da terra está subindo. Se o pai faleceu há 10 anos atrás, o imposto era 1, hoje é o meu caso. E digo mais, como no inventário nós temos vários impostos, todo estado tributa de uma forma. Por isso que eu não cheguei aqui, olha, se vocês falecerem hoje, vocês vão pagar tanto de imposto. Porque cada estado tem um imposto e cada estado muda muito isso. Existe um projeto de governo, olha o que eu estou falando, que isso é importantíssimo, que fala que assim que a pessoa morrer, o patrimônio é transmitido, não é? Se o patrimônio é transmitido e vai entrar no patrimônio de outra pessoa, isso tem que ser tributado. E se vai entrar no patrimônio de outra pessoa, se tributa como uma pessoa física normal, 27%. Ou seja, além do imposto de transmissão, mais 27%. Tu vai perder no mínimo 40% do teu patrimônio. Ou seja, é pequeno, mas vai ficar menor. Exato, e eu não acho pequeno, é um choque, né? Então, perder uma porcentagem dessas, né? Então, são questões que muitas pessoas elas não estão preparadas para analisar, né? Como que poderia chegar mais essa informação para os produtores? Existe algum movimento que fala também sobre isso, que leva os sindicatos trabalham isso? Como que acontece? Olha, talvez o maior movimento vocês estejam fazendo aqui, porque as pessoas não sabem disso, as pessoas não se informam. Nenhum filho quer procurar um advogado para falar o seguinte: quando meu pai morrer, como é que vai ficar? Principalmente se for advogado da família, porque dependendo do advogado da família vai falar o seguinte: ó, teu filho veio aqui e quer saber como é que vai ficar quando morrer. Exato. Eu acho que todo pai tem que se preocupar com isso, todo filho tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque é um assunto importante. E é um assunto que, se eu deixar 5 mil na minha conta, assim que eu falecer, o meu CPF é bloqueado e vai ter que haver um processo para saber de quem é esse dinheiro. 5 mil reais. Então isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, se eu for fazer assim, de forma muito didática, tá? Um cálculo simples. Hoje eu tenho uma propriedade rural, tá? Que ela vale R$1 milhão. Tá? Não é uma propriedade grande. Hoje a terra está valendo muito. Então, se eu pensar que cada hectare custa uma média de 100 mil, são 10 hectares. Esquece que tem uma casa em cima, esquece qualquer coisa. Ou tem a casa que a mãe mora, alguém mora. Enfim, R$1 milhão. Tá? O inventário tem uma outra peculiaridade. Tudo, praticamente, eu pago à vista. Quem tem R$1 milhão, vamos dizer que aquele seja o único patrimônio, ele tem, por exemplo, vai ser avaliado em 1 milhão, eu tenho que pagar 7% desse 1 milhão para advogado, em média. Tá? Eu tenho que pegar e tirar todas as certidões. Eu tenho que pagar o imposto de transmissão. Só aí eu já estou falando de mais ou menos uns 40 e poucos mil. Eu tenho que pagar mais alguns impostos, eu tenho que fazer a avaliação, tudo isso. Eu tenho mais ou menos esses 60 mil em mãos, 70 mil em mãos? Não, eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender essa terra para poder pagar o inventário. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Bom, teve que vender um pedaço para pagar o inventário. Só que quando eu vendo um pedaço de uma terra de 1 milhão, ou vendo ela, que vale 1 milhão, para pagar o inventário,
eu estou precisando daquele dinheiro. E isso é prático no mercado. Se fosse um apartamento e eu precisasse vender ele para pagar o inventário dele, eu estou pagando o imposto em cima de 1 milhão. Mas quem está comprando ele de mim está comprando por 800. Porque ele vai tirar 20% já como um deságio. Não, eu tenho que pagar, senão não vai nem conseguir fazer. Então eu já perdi 200 mil. Daí eu vou conseguir o dinheiro. Daí eu vou pagar o advogado, vou pagar tudo. No final, sobrou 60%, 70% do patrimônio para conseguir pagar. Daí alguém vai me falar, bom, mas eu tenho dinheiro. Sim. Daí tu tem 5 mil hectares para receber. 10 mil hectares. Tem ideia de quanto custa isso? É quase impagável, né? É quase impagável. E daí é o que eu lhe digo. Não, mas o pai já morreu. Eu vou esperar a mãe morrer para a gente fazer uma vez só. Quanto estava o soja ano passado, quanto está esse ano? Toda a terra está sendo avaliada em cima de soja. Dobrou o valor praticamente. Tu consegue pagar? A outra coisa. Vamos esperar a mãe morrer. Tá ok. Só que até a mãe morrer pode passar mais 20 anos e essa terra está subindo. Por isso que, nesse sentido, a holding é perfeita. Só que então também existe a possibilidade de abrir mais holdings. Não, que essa holding fique com um filho, essa fique com outro, essa fique com outro. Para que também não tenha esse casamento entre os filhos. Às vezes o pai tem 4 filhos, 2 de um casamento, 2 de outro. Criados por 2 mães diferentes, os filhos nem se dão. Mas o pai quer casar os filhos, de certa forma. Bom, mas tem as esposas que também já não se dão, porque sempre escutou uma sogra falando mal da outra sogra. Veja, que a questão de família é uma questão que todo mundo enfrenta, mas é uma questão muito séria. É muito séria. E eu não advogo na área de família, porque eu acho dos processos mais complicados e o advogado acaba se envolvendo. Então, pessoalmente, é uma angústia. Exatamente. Só para complementar aqui, gente, então, em relação aos dados, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele fez uma pesquisa que mostra que apenas 30% das empresas familiares brasileiras chegam na segunda geração e apenas 5% chegam na terceira geração. Então, realmente é um grande desafio e a gente precisa pensar nisso, né, Fernando? Eu gostaria, Fernando, que você também orientasse, né, os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre essa questão de procurar uma consultoria, uma orientação qualificada, porque também é um mercado, daqui a pouco, que nós temos profissionais que talvez não levem tão a sério essa questão ou não tenham tanto entendimento. Então, a importância de procurar a pessoa certa, o profissional certo, para fazer essa orientação, para fazer esse acompanhamento, esse plano de sucessão. A sucessão ela é um planejamento. Eu tenho que verificar o que é melhor e aquele momento pode ser melhor, mas depois eu posso me arrepender. Como várias pessoas já falaram, bom, eu doei e me arrependi. Então tudo isso tem que ser muito pensado, muito discutido. Eu acho que a principal discussão, eu tenho um filho de 2 anos, a principal discussão hoje é com a minha esposa. Como nós podemos garantir o futuro dele? Bom, já vamos botar tudo no nome dele para que não precise pagar imposto depois. Eu já falo, calma, porque ninguém sabe, todo mundo pensa que o filho vai ser o melhor possível, mas o filho nasceu para o mundo. Como é que vão ser as influências? Talvez pegue o menino ou a menina num momento muito ruim e acabe sendo, não, o patrimônio está no meu nome e extingue esse patrimônio. Como eu já vi vários filhos fazerem isso e deixarem o pai sem nada. Por isso que existem gatilhos de proteção. Eu posso doar tudo criando gatilhos. Eu posso fazer um testamento para o meu filho, pagar os impostos de testamento, pagar várias coisas. Só que o testamento eu posso fazer quantos eu quiser, extinguir eles a hora que eu quiser. Então existem gatilhos. Eu posso fazer uma holding, eu posso extinguir essa holding. Só que tudo que eu faço e extingo é preço em dobro. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser discutido. Bom, eu tenho meus filhos, são maiores de idade. Cabe uma conversa sobre isso? Cabe. Franca.
Bom, a maioria das famílias não consegue fazer essa conversa. Por mais que todo mundo se dê, precisam de um mediador. Esse mediador pode ser o advogado da família, pode ser um advogado contratado para isso, pode ser um contador que ajude a mostrar os impostos. Então, assim, cabe um mediador para isso. Pode ser até um amigo da família que já fez, um outro agricultor que já fez um processo semelhante. Olha, eu já fiz, eu vou sentar com vocês para explicar como foi lá em casa. Visitem famílias que fizeram. Às vezes o vizinho já tem tudo pronto e tu não tem. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito a que passe da primeira geração para a segunda, para a terceira, para a quarta e siga o caminho, né? Exatamente, né, Fernando? Essa conversa franca e aberta, a gente sabe que é um tabu falar sobre isso, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, mas é necessário, né? E eu acho que quando tem um mediador externo, neutro no processo das relações familiares, fica mais fácil, muitas vezes, a condução, né? Muito bem, então. Analice, temos mais perguntas? Muito esclarecedor. Eu quero agradecer ao Fernando por trazer essa temática para nós hoje. Fiquei pensando no assunto, a gente fica pensando, né? Então, da importância até mesmo de planejar isso para manter essa harmonia familiar, né? Então, agradeço muito a oportunidade e fica a dica aí ao pessoal que está nos acompanhando, que fale com o Fernando ou que busque um profissional da sua preferência para discutir isso. Muito obrigada, Fernando, né, por se dispor de estar aqui conosco num sábado de manhã. Agradeço também a presença da Gabriela, que está aqui, a esposa do Fernando, acompanhando ele, né. Dizer que foi maravilhosa essa conversa. Dizer que eu também fiquei espantada e de cabelo em pé, né, depois dessa informação. Lembrou de mim? Enfim, mas, pessoal, vocês aí de casa que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, né, pensem nisso, é necessário, como diz a Ana, para a saúde emocional, financeira da família, né? A gente precisa discutir. Muito, muito obrigada, Fernando. Passo para você, para as tuas considerações. E diga aí para o pessoal que está em casa como é que eles fazem para te procurar a tua orientação, a tua assessoria, a tua consultoria. Bom, primeiro eu agradeço muito a participação, poder estar aqui. É um assunto que eu gosto muito, eu acho que não precisa nem me procurar, procure o advogado da tua confiança. Existem vários bons advogados. Tenho certeza que algum já passou pela tua vida. Se fez um bom trabalho, procura ele. Se não fez, procura outros. Todo município tem belos profissionais. Eu sempre acredito nisso, que a gente tem que valorizar muito o profissional do local, porque conhece. Eu costumo falar o seguinte, olha, o advogado lá de Porto Alegre não conhece nada aqui do interior. Então, a gente precisa de gente do local para ajudar. A questão do contexto, né, Exato, Fernando? Entender o contexto. E a sucessão familiar, embora ela envolva a família, quanto maior a propriedade, ela envolve muita gente. Ela envolve o trabalhador, ela envolve a pessoa que presta o serviço, o mecânico, a pessoa que leva a semente, a pessoa que colhe. Então, tu não está só defendendo a tua família, mas está defendendo várias. E muitas famílias, principalmente quando tem uma propriedade rural maior, esses trabalhadores estão angustiados quando vê que o patriarca ou a matriarca está chegando a uma certa idade e nada foi decidido. Então, começa a virar uma angústia geral e daí começa aquela fofoca, né? Não, o dia que acabar, o dia que ele morrer vai acabar, porque o fulano vai vender. Então, assim, se o pai não quer isso, se o pai quer pensar no futuro do filho, se a mãe quer pensar no futuro do filho, cabe uma conversa, cabe pensar no futuro do filho. Bom, por onde eu começo? Começa sentando com os filhos. O que tu quer? Tu quer continuar? Se não quer, não é feio. Até porque o filho tem a possibilidade de se tornar o que ele quiser. Eu sempre acreditei nisso. E acredito, o meu neto pode querer. O pior é quando eu não dei a possibilidade nem para o meu neto querer. Que o meu filho não teve essa possibilidade. Então, talvez a palavra final é o planejamento sucessório familiar, é planejamento da família. Se eu quero ter uma família saudável, se eu quero pensar que a minha família se dê bem no futuro e não quero criar conflitos,
o começo é um bom planejamento. Perfeito. Então, estamos encerrando aqui, né, essa pauta da sucessão familiar e já estamos aí encaminhando para o próximo assunto, né, Analice? Vamos falar um pouco, então, sobre a próxima safra? E aí os produtores, então, já estão esquentando as máquinas aí para começar o plantio da soja, né? O plantio do milho já ocorreu, então a gente aqui no Rio Grande do Sul já tem essa possibilidade de plantar, de cultivar, semear a soja a partir de 13 de setembro, conforme rege então o regulamento do vazio sanitário. E nós vamos falar um pouquinho sobre clima, né, Analice, que é uma coisa que sempre acaba gerando essa expectativa no produtor. Como é que vai ser o clima? Vai chover este ano? Não vai chover? Né? Então, nós vamos ter aqui um convidado super especial que está lá em Rio Verde, Goiás, um climatologista que é professor também da Universidade de Goiás, para conversar conosco, né, Ana?